Olá, meus caros, vamos continuar a falar sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, dessa vez para explorar um pouquinho a questão dos dependentes. Quero começar explicando para você o seguinte: no caso daqueles contribuintes que optam por declarar no modelo completo, a gente tem até um vídeo aqui onde eu explico mais o modelo completo e o modelo simplificado, mas quem opta por declarar no modelo completo, ele deduz uma série de despesas dos seus rendimentos tributáveis. Então o raciocínio é o seguinte: você tem lá um rendimento tributável, um total de rendimento que você recebeu em 2012, sobre o qual você deveria pagar imposto de renda. Daquele montante de rendimentos tributáveis, você pode, optando pelo modelo completo, tirar, por exemplo, despesas médicas, despesas com educação até um certo limite e um valor específico por dependente. Esse valor por dependente é de R$ 1.974,72. Então, para cada dependente que você inclui na sua declaração, você pode tirar do teu rendimento bruto R$ 1.974,72, diminuindo, portanto, a base de cálculo do imposto e aí o valor do imposto a pagar. E, além disso, na medida em que ele é seu dependente, você também pode tirar dos seus rendimentos tributáveis as despesas que você teve com essa pessoa, com educação, com médicos, com psicólogos, com dentistas, enfim, todas as despesas dedutíveis relativas a essa pessoa. Considerando esse contexto que eu acabei de te contar, a vontade que talvez você tenha então eu quero incluir todo mundo como dependente, minha sogra, meu tio, meu cachorro, meu gato, meu coelho e meu papagaio. A vontade vem do fato de que quanto mais dependentes, menos você tem base de cálculo do imposto. Então, por exemplo, se você ganhou R$ 1 milhão em 2012, você bota lá um monte de dependentes, você acaba pagando imposto de renda só sobre 400 mil, porque tem lá 600 dependentes que você colocou na sua declaração. Então, bom, muito bem. Para começar, qual é o interesse... Desculpe. Qual é o interesse de colocar dependente? Porque quanto mais dependentes, menos imposto eu pago. Mas é preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Primeiro cuidado, não é todo mundo que pode ser dependente. Tem uma regra para isso, eu vou te mostrar agora qual é. E o segundo cuidado que eu quero te dizer é o seguinte: sempre que você incluir um dependente que se encaixe nas regras que nós vamos discutir agora, você é obrigado também a incluir os rendimentos daquele dependente. Então, por exemplo, é muito comum, de vez em quando a gente tem casos de clientes nossos aqui que acabam caindo na malha fina, porque eles têm o filho como dependente ou a filha como dependente. Então, o garoto ou a garota que tem lá, por exemplo, 19 anos de idade e continua ainda como dependente do pai na declaração, mas ele começou a trabalhar no ano passado. Então, em 2012, esse garoto ou essa garota arrumou um emprego qualquer, um estágio, ou seja lá o que foi, recebeu rendimentos. Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, o declarante não nos conta, né? Esquece de nos falar que o filho teve aquele rendimento e acaba acontecendo que, na hora de entregar a declaração, a Receita Federal põe na malha fina dizendo: olha, você incluiu o seu filho como dependente, agora você tem que incluir os rendimentos que ele recebeu lá no emprego dele ou no estágio dele. Então, incluiu dependentes, tem que incluir os rendimentos que esse dependente tenha tido no ano de 2012 também. Vamos ver lá, o Felipe montou uma tabela, deixa eu pegar a minha cópia aqui. Vamos dar uma olhada na tabela que fala sobre quem pode e quem não pode ser dependente. Nós separamos isso também em grupos, tem acho que meia dúzia de grupos aí. Primeiro falando do cônjuge, né? Marido, marida, ou marido, esposa, né? Marido, esposa, companheiro. Muito bem, como é que funciona? Você pode incluir seu esposo ou a sua esposa como dependente na sua declaração, seguindo aquele critério de ter que incluir os rendimentos dele também. Se for casado, sem problema nenhum. Se for companheiro que você não é casado, aí a regra é você tem que ter pelo menos 5 anos de convivência ou um filho com essa pessoa. Com relação a filhos e enteados, tem 2 critérios. Até 21 anos de idade, você pode incluir seus filhos normalmente na sua declaração de imposto de renda como seus dependentes. Dos 21 aos 24 anos de idade, você só pode incluir se ele estiver fazendo faculdade ou curso profissionalizante. Os irmãos, netos e bisnetos. A primeira coisa para dizer para você é o seguinte: irmãos, netos e bisnetos que tenham um responsável vivo não podem ser seus dependentes. Então, seu irmão, por exemplo, se o seu pai ainda é vivo, ele pode ser dependente do seu pai, mas não pode ser dependente de você. O seu neto, por exemplo, se o pai dele é vivo ainda, ele pode ser dependente do pai dele, não pode ser seu dependente. Para que você ponha um irmão, um neto ou um bisneto como dependente, é preciso que ele não tenha arrimo nenhum, ou seja, que não tenha nenhum desses parentes diretos para cuidar dele. E aí você pode colocá-los como dependentes seguindo as mesmas regras, né? Até 21 anos você pode incluir, sem problema nenhum, e de 21 a 24 você só pode incluir se ele estiver fazendo faculdade ou curso profissionalizante. O que é importante dizer é que para irmão, neto e bisneto, você só pode incluir se tiver a guarda judicial. Então tem que ter uma decisão de um juiz dizendo você é o tutor daquela criança ou daquele jovem.
Muito bem. Com relação a pais, avós e bisavós. Pais, avós e bisavós, você não precisa ser tutor, você não precisa ter uma decisão judicial. Pode incluir, desde que, no ano de 2012, pais, avós ou bisavós, seja lá como for, não tiverem um rendimento superior a R$ 19.645,32, mas mesmo assim você deve incluir os rendimentos dele na sua declaração, tá bom? Então você coloca as despesas que teve com ele no campo de pagamentos e bota lá no campo de rendimentos dos dependentes o valor que eles receberam, por exemplo, de pensão ou de aposentadoria. Da mesma maneira, tem uma regra para quando se fizer a declaração de saída definitiva do Brasil, eles também podem ser considerados como seus dependentes. Então, pais, avós e bisavós, pode pôr sim, não pode, desde que a única condição que você não vai poder é se ele ganhou mais do que 19.645 lá em 2012. Menor pobre, muito bem. Menor pobre abaixo de 21 anos só pode ser incluído como seu dependente se você tiver uma decisão judicial nomeando você como tutor ou curador daquela criança e daquele jovem. Então, mesmo que você efetue pagamentos, mas eu ajudo, é uma criança da família ou não da família, eu pago a escola, eu pago o médico, isso é benemerência, parabéns por você fazer isso. Mas o imposto de renda não permite que você deduza essas despesas e considere esse menor pobre como dependente se você não tiver uma decisão judicial nomeando você tutor. A mesma coisa acontece para tutelados e curatelados, né? Se você tem uma outra pessoa qualquer que por força de uma decisão judicial você é tutor ou curador, você pode incluir como dependente. Não havendo decisão judicial, mesmo que você ajude, você não pode considerar. Muito bem, agora que você olhou essas regras todas, e reforçando o que eu até já disse agora há pouquinho, se você, por exemplo, paga o plano de saúde da sua mãe, mas a sua mãe tem um rendimento de aposentadoria maior do que 19.645, ela não pode ser sua dependente. E mesmo que você pague o plano de saúde com o seu dinheiro, você não pode incluir este pagamento como dedutível na sua declaração do imposto de renda. Então, o fato de você ter pagamentos que você faz para outras pessoas, o simples fato de você efetuar esses pagamentos não permite que elas sejam suas dependentes. Elas têm que se encaixar nessas regras que a gente olhou na tabelinha que o Felipe botou para você acompanhar aí, tá bom? Então, primeira coisa, dependentes se encaixam na tabela. Ao colocar dependentes, eu incluo os rendimentos que esses dependentes tiveram e, por fim, aí depois eu posso incluir os pagamentos que eu fiz para esses dependentes também. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.